Beleza. Arthur entrando. Bora lá, então. Apresentar agora. Tela inteira. Foi. Muito bem. Então, vamos retomar de onde a gente parou. Na semana passada a gente discutiu sobre Yasmin entrando, sobre solução, né? Uma solução que é saturada, uma solução insaturada e uma solução supersaturada, né? A gente viu que a solubilidade de um determinado composto num solvente, principalmente em água, né? Que é o solvente que a gente mais trabalha, é função da temperatura, né? Na maioria dos casos, né? Por casos de solutos, né? Na maioria dos casos, a solubilidade ela aumenta com a temperatura, né? Com exceção de um ou outro composto, que é o caso desse composto aqui, né? Que é o sulfato de césio, que aumento de temperatura diminui a solubilidade, mas na maioria das vezes o aumento de temperatura favorece a solubilidade do material, né, em água, né? Essa solubilidade é chamada de coeficiente de solubilidade, né? A gente expressa geralmente quantidade do soluto, né? Quantidade do soluto para cada 100 gramas de água, né? Chamado coeficiente de solubilidade. E aqui eu tenho exemplos, né, de alguns desses coeficientes de solubilidade para variação de temperaturas, né? Para a maioria deles aí no gráfico, você vê que à medida que você aumenta a temperatura, a solubilidade também aumenta, né? Alguns aumentam mais a solubilidade com a temperatura, outros aumentam menos, mas na maioria das vezes a solubilidade é aumentada pela temperatura. Isso é muito útil no laboratório, por exemplo, quando a gente quer preparar alguma solução, né? Quando a gente quer facilitar a solubilidade de uma determinada reação química, né? A gente aquece, né? Uma forma de facilitar isso. O aquecimento, ele favorece, né? Então é muito prático, muito útil no laboratório fazer esse tipo de procedimento, né? Aquecer para favorecer a solubilidade. Discutimos o que é uma solução saturada, né? A solução saturada é aquela que está no limite, né, da capacidade de solução, né, do solvente. Uma solução insaturada é aquela que está abaixo do limite, né, do coeficiente de solubilidade. E uma solução supersaturada, né, é aquele exemplo do gelo instantâneo, né, que eu falei para vocês. É uma situação que, assim, é uma situação mais de curiosidade do que de prática, assim, né? Porque não é um tipo de solução muito sistema, né? Supersaturado não é um sistema que a gente vê no cotidiano, no dia a dia, né? Para preparar uma solução supersaturada, você precisa de uma condição muito especial. Então, não é uma situação muito de prática mesmo, né? É mais teórico, assim, é muito mais uma condição muito específica, né? Então, a gente nem estuda muito sobre isso. Mas falei sobre essa curiosidade, né, de congelar, né, da solução supersaturada. Opa, só um minutinho aqui. Ah, fechou aqui. Cadê meu PowerPoint? Aqui. Bom, fizemos um exercício, né? Aí deixei alguns problemas para vocês, né? Lá exatamente sobre essa questão da solubilidade com a temperatura, né? Que vocês vão me entregar hoje, até hoje, né? E aí nós vamos começar a falar de um assunto novo aqui dentro de soluções, né? Que seria o que a gente chama de unidades de concentração, né? O que seria unidades de concentração? É como você expressa, né, a quantidade de soluto
por unidade de volume ou por unidade de massa, né? Ou seja, a unidade de concentração seria a quantidade de soluto, né? Seria quantidade de soluto dividido pela quantidade do todo, né? Quantidade total. Essa quantidade total pode ser volume, pode ser gramas, né? Para ficar mais claro isso, aqui eu vou ilustrar aqui algumas formas práticas, né, do nosso dia a dia, de como a gente expressa isso nessas unidades de concentração. Mas se você pegar um rótulo aí de qualquer... Ah, tá, detalhe, né? Agora, a partir desse momento, né, eu vou considerar que tudo está solúvel, né? Que não existe mais solução supersaturada aqui, por exemplo, né? Tá tudo solúvel, não tem precipitado, né? Tá tudo dissolvido, né? Então, a gente vai falar exatamente de um sistema homogêneo a partir de agora. Quando você pega um rótulo de qualquer embalagem aí, de produto de limpeza, né, de um medicamento, enfim, se você pega o rótulo e dá uma lida nele, né, sempre atrás da embalagem, no rótulo, vai estar descrito algo sobre quais são as substâncias que estão ali presentes naquele produto, né, e qual é a concentração dele, né. Por exemplo, aqui, ó, está trazendo esse primeiro exemplo, está trazendo um rótulo de uma famosa água sanitária, né? Famosa água sanitária. Está bem pequenininho aqui, ó, mas aqui embaixo está escrito princípio ativo e a concentração, ó. Está escrito hipoclorito, hipoclorito de sódio. Lembrando a fórmula do hipoclorito, NaClO. Vem do ácido hipocloroso, né? Hipoclorito de sódio. É o componente ativo da água sanitária. O pessoal fala que é cloro, né? Ah, vou lá no mercado comprar cloro. Mentira, você não compra cloro, você compra hipoclorito de sódio, né? Que é essa substância aqui, ó. É cloro, Cl2, é um gás a temperatura ambiente, né? Então não tem como comprar. Você não vai lá com um frasco, manda encher de cloro, né? Você manda encher de solução, ou você compra um vidro de uma solução, de um líquido, né? Chamado hipoclorito de sódio. E aqui no rótulo está escrito, né, a concentração dele. A concentração do hipoclorito, descrito no rótulo, é de 2 a 2,5%, né? Essa aqui é uma forma de você expressar, né, a concentração do hipoclorito, a famosa água sanitária, né? 2 a 2,5%. De alguma forma aqui, ó, 2,5% pp, a gente vai falar sobre isso. P/P, né? Significa que a cada 1.000 gramas, né, do frasco, né? A cada 1.000 gramas, eu tenho de 2 a 2,5 gramas de hipoclorito, né? 1.000 gramas não, desculpa, a cada 100 gramas, né? A cada 100 gramas da água sanitária, eu tenho de 2 a 2,5 gramas, né? Que é 2 a 2,5%, né? Então, é uma forma de você expressar, né, a concentração. Outro exemplo aqui é o soro fisiológico, né? A solução fisiológica. Aqui a concentração dele, ó, 0,9%. 0,9%. Significa dizer que a cada 100 gramas da solução do soro fisiológico, eu tenho 0,9 gramas do princípio ativo, do soluto, né, que está presente no soro fisiológico. Alguém sabe qual é o soluto do soro fisiológico? Abre o microfone e responde para mim, por favor. Se alguém sabe. Sódio ou cloreto de sódio? Sódio. Na? Isso? Talvez. Quase, né? Na verdade é cloreto de sódio, NaCl, é o sal. É o cátion e o ânion, cloreto de sódio, né? Essa é o preparo de um soro fisiológico. Simplesmente água e cloreto de sódio, a 0,9%, né? Então não é sódio não, Daniel, é cloreto de sódio, tá? Dipirona aqui, ó, os medicamentos líquidos, né? Se você pega qualquer medicamento que esteja formulado, né, na sua forma líquida,
A dipirona sódica é um caso desse, né, que é dipirona sódica em água, né, essa é o medicamento. Tá aqui, ó, a unidade de concentração, ó, 500 miligramas por ml, 500 miligramas por ml, né, ou seja, para cada 1 ml, né, cada 1 ml da dipirona, do líquido, né, da solução, né, a cada 1 ml da solução, eu tenho 500 miligramas do medicamento, né? 500 miligramas. Alguém sabe mais ou menos quantas gotas tem 1 ml? Quantas gotas aproximadamente dá 1 ml? 5. Não, são aproximadamente 20 gotas para dar 1 ml. Então, quando você toma 20 gotas de pirona, você está tomando 500 miligramas, ó. 500 miligramas, né? Que é 1 ml. O médico precisa muito fazer essas conversões, né? De peso, né? Principalmente para criança, né? Uma criança que pesa tantos quilos tem que tomar tantos ml, né? Por exemplo, de um antibiótico, enfim, de um antitérmico, que é o caso da dipirona, né? Então ele tem que ficar fazendo continha. Então ele faz conta com base em quê? Com base na concentração, né? Na concentração. Alguém quer perguntar? Queria fazer uma observação, doutor Valdir daqui de Castelo deve ser craque nisso. Com certeza, com certeza. Na verdade, é o seguinte, esses caras, eles fazem... No caso da dipirona, ele é muito craque mesmo. Mas os médicos, na verdade, já fazem isso de cabeça, assim, né? Os caras que já medicam o dia todo, né? Todo dia, mesmo medicamento, já sabe mais ou menos, o cara tem tantos quilos, já é tantas gotas, né? Mas se for um medicamento novo, ou algo, né, que ele não sabe, ele tem que fazer essas conversões aí, fazer esses cálculos aí. Nada mais é uma regra de 3, né? Fazer uma regra de 3 na cabeça, né? Aqui, por exemplo, eu tenho, ó, se você pegar o rótulo de uma água mineral, né? Lá atrás, descrito no rótulo, tem todos os íons que estão dissolvidos, né? Lá, a quantidade de cloreto, a quantidade de potássio, né? A quantidade de sódio. E aí tem na frente aí as concentrações, né? Geralmente, essas concentrações de água mineral são dadas em miligrama por litro, né? Que é uma unidade. Quantos miligramas eu tenho do cloreto para cada litro de água mineral, né? Aqui eu tenho o isotônico também, ó, que tem lá no rótulo, né? A questão do próprio bafômetro, né? O bafômetro dá um resultado que é calculado na quantidade de álcool, né? Na quantidade de etanol, miligramas de etanol, né? Para cada litro de sangue, né? Para cada litro de sangue, né? Olha só, eu estou expressando a quantidade de álcool pelo todo, ó, na quantidade de sangue, né? São formas de expressar as unidades de concentração. A gente vai trabalhar cada uma delas de forma específica, né? Alguém quer perguntar aí? Está com o microfone aberto? Tem alguém com o microfone aberto aí? Vamos lá, então. E quais são as unidades de concentração que a gente vai trabalhar, né? De concentrações. Unidades. A gente vai trabalhar com a chamada concentração comum, que é expressa em gramas por litro. A gente vai trabalhar com concentração percentual, ou também chamada de título. A química a gente chama de título. Que é dado, obviamente já está dizendo aqui, né? É a concentração dada em percentagem, e uma que é muito utilizada, que é a concentração molar. Concentração molar, né? O nome está dizendo aqui, já tem alguma coisa a ver com mol, né? Na verdade, a unidade é mol por litro, né? Tem uma unidade de concentração que é pouco usual, que é chamada de ppm, ppb. Não sei se vocês já ouviram falar nessas unidades, tantos ppms, né?
ppm significa parte por milhão. ppb significa parte por bilhão, né? Essas unidades aqui são muito usadas para soluções cujo soluto está muito pouco concentrado, tá? Ou seja, está muito diluído, né? São concentrações muito baixinhas. Geralmente, essas concentrações aqui, essas unidades aqui, são usadas para fins ambientais, né? Por exemplo, eu tenho uma contaminação de um metal na água do rio, lá do rio lá da Vale, lá que esqueci o nome, Rio Doce, né? A quantidade de ferro lá dissolvido da barragem lá de Brumadinho, sei lá, de Mariana, que quebrou, que destruiu e tal, e emitiu lá. Geralmente a gente expressa quando a concentração é pequena, a gente expressa em ppm ou ppb, tá? Mas vamos falar de cada uma dessas unidades de concentração detalhadamente, e aí a gente vai trabalhar muito com raciocínio lógico, né? E proporções. A gente vai trabalhar muito com proporções, né? Por quê? Porque concentração, a gente trabalha com proporções, ou seja, quanto de um soluto eu tenho para cada litro de solução, né? A gente vai trabalhar muito com proporções, né? Tem essa divisão aqui, significa uma proporção. Então, a gente vai trabalhar muito com problemas, como a gente fez lá no cálculo estequiométrico, tá? Mas antes disso, né, como é que eu preparo uma solução, né? Como é que eu faço o preparo de uma solução no laboratório, né? E no laboratório vocês perceberam, quando vocês foram para as aulas práticas, né? Vocês já chegaram lá, as soluções já estavam já preparadinhas, né? Todas já etiquetadas e tal, para fazer alguma reação, para fazer algum experimento, né? Mas como é que se prepara uma solução no laboratório, né? Na prática, como é que a gente faz, né? Na prática é o seguinte, né? A gente tem que, por exemplo, fazer uma pesagem. Se o seu material é sólido, né? Você faz a pesagem do material, né? Nesse caso aqui ele está pesando o sulfato de cobre, ó. Sulfato de cobre. Está pesando 39,9 gramas de sulfato de cobre, que equivale a 0,250 mol, né? Convertendo gramas para mol usando a massa molar, né? E aí ele pesa esse material, né? Faz a pesagem e adiciona num balão, né? Esse aqui é um balão, cujo volume, né, ele quer preparar. Nesse caso aqui ele está usando um balão de 250 ml, né? Então o que ele faz? Ele coloca lá o sal, né, que é o sulfato de cobre, e completa o volume com água destilada, né? Completa o volume com água destilada para fazer a dissolução desse sal, né? E quando ele dissolve, né, ele prepara até atingir a marquinha do balão, que aqui não dá para ver, obviamente, mas o balão tem uma marca, tem um risco, né? Quando chega lá no 250, né, ml, tá lá, eu tenho preparado 250 ml de solução, né? Sendo que 250 ml de solução, eu tenho ali dentro água, né, e o soluto, ou seja, água solvente e sulfato de cobre, o soluto, né? Por exemplo, se eu quero preparar uma solução de álcool e água, né? Se eu quero preparar uma solução de álcool e água, o que eu faço? Bom, eu coloco álcool e completo esse volume com água até o volume que eu quero, né? É da mesma forma, então, que foi feito aqui. Então, na prática, no laboratório, né, a gente tem que usar medidas, né, precisas, né, medidas bem precisas, no caso aqui uma balança, no caso aqui um balão, né, esse balão aqui é chamado balão analítico, né, esse é um balão que vem calibrado de fábrica, o volume dele, o espaço dele, né, para colocar o líquido, né, é um volume bem calibradinho, né, para você fazer essa dissolução, né, por quê? Porque se você usa equipamentos, né, que fazem medidas incorretas, você não prepara uma solução correta também, né? Ou seja, se você usa uma balança que está descalibrada, ou se você faz uma pesagem numa balança comum, por exemplo, uma balança aí de supermercado, ou uma balança que a gente usa em casa para aquelas balancinhas mais analógicas, né, que tem um erro muito grande, ou ao invés de usar um balão, você usa um becker, né? Becker, lembrando, aquele copinho, né? Eu não posso usar um becker para preparar uma solução, porque um becker não tem uma calibração, né? Você usa sempre balões, né?
Então, é muito importante esses detalhes na hora de fazer a preparação de soluções no laboratório. Vamos lá. Primeiro, então, primeira unidade de concentração, chamada concentração comum, tá? Concentração comum. Concentração comum, a gente representa com a letra C, aqui, ó. Concentração comum C. A unidade dessa concentração é gramas/litro, tá? Gramas por litro. Para quem gosta de fórmula, concentração comum é igual a massa do soluto dividido pelo volume da solução. Então, ó, massa do soluto dividido pelo volume da solução. Massa do soluto dividido pelo todo, né, que é o volume da solução. A unidade aqui, ó, é grama por litro. Grama, aqui em cima, né, parte de cima, litro, parte de baixo. Também pode ser miligrama por litro, tá? Só uma questão de conversão de unidades, tá? Miligrama, só lembrando, milha é 10 a menos 3. Não sei se vocês se lembram, a gente trabalhou no início do ano passado com uma propriedade que tinha a mesma relação, massa e volume. Qual é a relação matemática que tem massa e volume? Densidade. A densidade, muito bem. Falou um cara que está quase dormindo, a voz de monstro. Não, jamais. Sou voz de locutor de rádio. Densidade, né? A densidade, só lembrando, também tem a mesma cara, massa sobre volume, né? Mas a gente não pode confundir, por quê? Porque são coisas diferentes. Por que são coisas diferentes? A densidade é a massa do objeto dividido pelo volume do próprio objeto. Que é diferente aqui. Por quê? Porque aqui é a massa de um componente da minha solução, ou seja, a massa do soluto dividido pelo volume da solução. Então, densidade e concentração comum, apesar de terem a mesma fórmula, né, matemática, a mesma relação matemática, são coisas diferentes, tá? Não são iguais. Ok aí? Então, por exemplo, vamos supor que você tenha 40 gramas de hidróxido de sódio, que é a soda cáustica, dissolvido em 500 ml de solução. 500 ml de solução. Ou seja, o volume total é 500 ml, né? Volume total. Qual é a concentração comum aqui, ó? Qual é a concentração comum? Concentração comum, C vai ser 40, que é a massa do soluto, dividido pelo volume da solução em litros, que é 0,5 litros. Isso vai dar 40 dividido por 0,5, 80 gramas por litro. Ou seja, a cada litro de solução, para cada litro de solução, eu tenho 80 gramas de hidróxido de sódio, que é a mesma coisa que 40 gramas para cada meio litro, né? Então, note, a gente vai trabalhar muito com proporções, né? Se 40 gramas está em meio litro, em 1 litro eu tenho 80, o dobro, né? Essa aqui é a forma da gente expressar a concentração. Aí a gente faz uma etiquetinha, coloca um rótulo e coloca lá no frasco que você preparou a solução. Tudo bem aí? Perguntas? Bem fácil isso, né? Então aqui, olha só. Se eu dissolvo totalmente os 20 gramas de cloreto de sódio em 1 litro de solução, né? Se eu dissolvo, pode perguntar. Quem abriu aí? Se eu dissolvo 20 litros de cloreto de sódio em 1 litro de solução, né? 1 litro total de solução, o que eu vou ter? Eu vou ter 20 gramas por litro, né? Aqui está um grande detalhe aqui que a gente não pode esquecer, tá, pessoal? O preparo de solução, aqui está dando a entender que ele colocou 1 litro de água, e adicionou 20 gramas de cloreto de sódio aqui dentro, né? Isso está errado, né? Por que está errado fazer isso? A gente primeiro coloca o soluto,
depois coloca a água até chegar a 1 litro de solução. Porque se eu coloco 1 litro de água e depois adiciono 20 gramas de cloreto de sódio, o que vai acontecer? O que vai acontecer é que o volume não vai ser 1 litro, o volume vai ser um pouco mais de 1 litro, né? E aí eu vou estar errando no meu volume total de solução, né? Vai ser 1,01 litros, por exemplo. Então, na hora de preparar a solução, é sempre fazer o que foi feito aqui, ó. Colocar o sal primeiro, o soluto, depois completar o volume com água destilada até chegar ao volume que você quer, tá? Pode perguntar, quem abriu o microfone aí? Bom, então vamos lá, vamos fazer exercício então, que é a forma mais fácil de entender unidade de concentração. Diz assim, ó, a questão lá da USP de São Paulo. O limite máximo de ingestão diária aceitável de ácido fosfórico, que é um aditivo em alimentos, é de 5 miligramas para cada quilo de massa corporal. Calcule o volume de refrigerante contendo ácido fosfórico na concentração de 0,6 gramas por litro que uma pessoa de 60 quilos deve ingerir para atingir o limite máximo de IDA. Então ele diz aqui que a pessoa não pode tomar muito refrigerante porque se tomar muito pode ultrapassar o limite de ácido fosfórico presente no refrigerante e o limite é de 5 miligramas para cada quilo de massa corporal, né? Ácido fosfórico é um ácido muito presente em refrigerantes do tipo cola, né? Coca-Cola, Pepsi e tudo mais. Ele quer saber, calcule o volume de refrigerante contendo ácido fosfórico. Olha aqui, ó, ele dá a concentração, ó. Ele dá a concentração, né? A concentração C de ácido fosfórico no refrigerante é de 0,6 gramas para cada litro de refrigerante, né? Ele quer saber quantos litros ou quantos ml de refrigerante ele tem que tomar para atingir esse limite aqui, ó, né? Para atingir esse limite, que é de 5 miligramas por quilo, né? Bom, se a pessoa tem 60 quilos, né? Então a gente vai fazer uma regrinha de 3 aqui, ó. 5 miligramas de ácido fosfórico é o máximo que pode ter em 1 quilo de massa corporal. Mas a pessoa tem quantos? A pessoa tem 60 quilos. 60 quilos vai dar X aqui, ó. Então X vai ser igual 6 vezes 5, que dá 300, né? 300 miligramas. 300 miligramas. Ou 0,3 gramas. Esse indivíduo que pesa 60 quilos tem que ingerir, pode ingerir no máximo 0,3 gramas de ácido fosfórico. Ácido fosfórico, é bom te lembrar as fórmulas. H3PO4, ácido fosfórico. Tá? Então eu fiz a regrinha de 3 aqui, ó. Para cada quilo do corpo dele, ele tem que ter no máximo 5 miligramas, mas ele não tem 1 quilo, a pessoa não pesa 1 quilo, a pessoa pesa 60 quilos. Então 60 quilos vai ter no máximo X miligramas, que vai dar 300 miligramas ou 0,3 gramas de ácido fosfórico. O que a gente vai fazer agora? Para saber quantos litros de Coca-Cola ele pode ingerir para atingir esse limite, a gente vai usar aqui a unidade de concentração. O que diz a unidade de concentração, né? A unidade de concentração diz que o refrigerante tem, para cada 1 litro de refrigerante, ó, cada 1 litro de refrigerante tem 0,6 gramas de ácido fosfórico. Mas ele, para atingir o limite, ele tem que ingerir quanto de ácido fosfórico? Ele tem que ingerir 0,3 gramas de ácido fosfórico X. X vai dar a metade, né? Ou seja, 0,5 litros. Ou seja, meio litro de refrigerante é o suficiente, meio litro ou 500 ml, né? É o suficiente para ele se intoxicar com ácido fosfórico. Beleza? Uma questão muito fácil, caiu na USP, né?
A USP, que é uma das melhores universidades da América Latina. Alguma pergunta aí? Então, vejam, nesse caso, a gente não calculou, não fez o cálculo da concentração. A gente usou a concentração aqui, ó. A gente usou a concentração para fazer um cálculo do que ele queria, uma questão de lógica, né, de matemática, né? Vamos lá. Assim, ó, o soro caseiro consiste em uma solução aquosa de cloreto de sódio que corresponde a 3,5 gramas por litro de cloreto de sódio e 11 gramas por litro de sacarose. Não aquele soro que a gente usa para quando tá dando, né, desidratação, né? A gente prepara em casa, né? Tem uma medida, né? Uma colher de açúcar, uma pitada de sal, né? Isso equivale aí a 3,5 gramas por litro de cloreto de sódio e 11 gramas por litro de sacarose, que é açúcar, né? Aí ele pergunta aqui, quais são as massas de cloreto de sódio e sacarose necessárias para preparar 500 ml de soro caseiro? Então, é uma questão também muito fácil, no qual a gente vai tirar os dados, né? Ó, o soro caseiro tem 3,5 gramas por litro de cloreto de sódio, NaCl, e 11 gramas por litro de sacarose. Ele quer saber qual é a massa de cada componente quando ele prepara 500 ml de soro caseiro. 500 ml de soro. Ou o que corresponde a 0,5 litros de solução, né? Bom, aqui você pode usar a fórmula, né, que é aquela fórmula que eu falei aqui no início. Usar essa fórmula aqui, ó. Se você tem a concentração e tem o volume, o que você acha? A massa, né? Se você tem a concentração e se tem o volume, você acha a massa. Mas assim, eu não acho legal ficar usando fórmula, né? Porque fórmula é uma coisa que você esquece muito. Mas raciocínio lógico é uma coisa que você pratica e depois que você pratica, você não esquece mais. Vamos ao raciocínio lógico. Qual é o raciocínio lógico? Ó, vamos pegar essas informações aqui, ó. Cloreto de sódio. E o que diz o cloreto de sódio, né? Para cada 1 litro de soro, para cada 1 litro de solução, tem que ter 3,5 gramas de cloreto de sódio. Ele quer preparar meio litro de solução, é a metade, né? X vai dar 1,75 gramas de cloreto de sódio. E no caso da sacarose, mesma coisa. Mesma coisa, os dois estão dissolvidos no soro, né? Mas qual é a concentração, a unidade que vai dar? Ó, 11 gramas por litro. Ou seja, 1 litro de solução, 1 litro de solução tem 11 gramas de sacarose, né? Como ele vai preparar meio litro de solução, Y vai dar 6,5 gramas de sacarose. Então, vai ter que ter, respectivamente, né, 1,75 gramas de cloreto e 6,5 gramas de sacarose. Aqui, alternativa, 1,75 gramas, que é a mesma coisa que 1.750 miligramas. Opa, peraí. 1,75 gramas. Pessoal, Cadê? é 5,5. 5,5. E aí, que doideira, 6,5 vai dar 13, isso aí. Obrigado. 5,5. Então vai ser 1,75 gramas, que é a mesma coisa que 1.750 miligramas, e 5,5 gramas, que é a mesma coisa que 5.500 miligramas, né? Alternativa letra C aqui, ó. C de casa, né? Muito fácil a questão, né? Envolvendo aí unidade de concentração, né? Sendo que a unidade de concentração aqui é grama por litro, né? Gramas por litro. Vamos lá, continuando. Com a finalidade de tornar os refrigerantes do tipo cola mais agradáveis, é adicionado ácido fosfórico, de novo ácido fosfórico, né? Numa concentração de 0,6 gramas por litro de refrigerante. Qual é o número máximo de latinhas de 350 ml desses refrigerantes que um indivíduo de 42 quilos pode ingerir por dia? Pode ingerir por dia.
Mas ele não deu o limite aqui, né? Com a finalidade de tornar os refrigerantes do tipo cola mais agradáveis, é adicionado ácido fosfórico numa concentração de 0,5 gramas por litro de refrigerante. Qual é o número máximo de latinhas de 350 ml desses refrigerantes que um indivíduo de 42 quilos pode ingerir? Então, aqui a questão está faltando dado, que é a informação que foi dada aqui nessa outra questão bem parecida, né? Que é o limite, né? Qual é o limite que ele pode ingerir? Eu devo, na hora de ter copiado aqui a questão, não devo ter trazido esse limite. Então, essa questão não dá para fazer, não, tá? Vou pular ela. Professor, mas o que acontece quando a pessoa toma mais do que é o limite? Mais do que pode? Nesse caso do ácido fosfórico? É. Boa pergunta. A pergunta é muito boa. Ácido fosfórico, que a fórmula é H3PO4, né? É um ácido que é adicionado, né, colocado nos refrigerantes, né, principalmente Coca-Cola. Eu já abandonei Coca-Cola já faz alguns anos, deve ter mais ou menos uns 10 anos que eu não bebo Coca-Cola mais. Eu prefiro tomar cerveja, que é muito mais saudável. Mas por que esse aqui é o grande problema, né, o grande vilão? Primeiro que é um ácido, né? Primeiro que é um ácido. E um ácido, a gente sabe que detona o estômago. Mas isso não é o principal problema do ácido fosfórico da Coca-Cola. O principal problema do ácido fosfórico da Coca-Cola é o fosfato, que é o ânion aqui, ó. É o PO4. PO4, como sai 3 hidrogênios aqui, ó, menos 3, né? Fosfato. Esse cara aqui, o fosfato, quando o seu corpo absorve ele, e quando ele chega lá no intestino, principalmente, né, o intestino é o grande responsável por absorver cálcio dos alimentos. Para quê? Para os ossos, principalmente, né? E quando chega lá no intestino, esse cara aqui, o fosfato, ele reage com o cálcio 2+, que deveria ser absorvido, reage com o fosfato 3-, e forma aqui um sal chamado de fosfato de cálcio. Esse sal aqui, ó, cruzando as cargas, né? Fosfato de cálcio. Esse cara aqui é sólido. Ele é um sólidozinho, é um pozinho, um cristal. Então eu gero 2 problemas quando isso acontece. Primeiro, eu estou roubando cálcio, que deveria ir para os ossos. E além de roubar o cálcio, que deveria ir para os ossos e causar, então, a osteoporose, que a gente chama, né, que é o osso fraco, esse carinha aqui, ó, que é o fosfato de cálcio, ele vai cristalizar, ele vai se cristalizando nos rins, formando a famosa pedra nos rins, né, que vocês já ouviram falar, cálculo renal. E aí eu gero outro problema. Então vejam só, ácido fosfórico da Coca-Cola faz mal para o estômago, causa osteoporose e, além de tudo, ainda causa cálculo renal. Então, para vocês verem aí o problema do uso, do consumo de Coca-Cola ou de Pepsi-Cola. Portanto, insisto, cerveja é muito mais saudável. Beleza? Alguma pergunta aí sobre concentração comum? Que aí eu vou passar agora para outra unidade de concentração. Alguma pergunta? Vou falar então da concentração percentual ou título. Concentração percentual ou título. Lá atrás nós falamos de algumas dessas unidades de concentração, de alguns exemplos, né? É o caso aqui, ó, do hipoclorito de sódio na água sanitária. É o caso do soro fisiológico, aqui a solução fisiológica, que ele representou aqui na forma de percentual, ó, tá vendo? Isso a gente chama de concentração percentual ou título. Só que aqui tem algumas variáveis, algumas variações que a gente precisa entender. Primeiro, essa concentração percentual pode ser de algumas formas diferentes. Ela pode ser do tipo volume, vou apagar aqui, percentual volume barra volume. Pode ser percentual
peso barra peso, ou pode ser percentual peso barra volume, por exemplo. São 3 formas diferentes de expressar essa percentagem. E qual é a diferença entre eles? Por exemplo, quando eu falo assim, olha, álcool a 96, né? A gente vai falar disso daqui a pouquinho, tá? Do álcool a 70, que é a moda agora, nesse momento. Álcool a 96. O que é um álcool a 96? Álcool a 96 significa que para cada 100 ml do álcool lá da solução, né? Para cada 100 ml da solução, eu tenho 96, cada 100 ml do álcool, eu tenho 96 ml do etanol, que é o soluto nesse caso, né? Os outros 4 ml é de água, né? Então, note, álcool a 96%, eu estou usando uma relação ml e ml, volume, tá vendo? Estou usando essa primeira relação aqui, ó, volume barra volume, né? Agora, quando eu uso, por exemplo, quando eu falo do soro fisiológico lá, o soro fisiológico é 0,9% PV. O que significa 0,9% PV? Significa que eu tenho 0,9 P, ó, peso barra volume. Eu tenho 0,9 gramas do soluto para cada volume, ó, para cada 100 ml da solução. Então, nota a diferença? Ó, grama, volume. Eu estou usando essa relação aqui, ó, PV. Aqui seria VV. E PP? Qual que seria? Fala. E onde foi dito que é 100 ml ali? Não, é porque, olha só, Larissa, o que significa percentagem, né? Percentagem significa algo em 100, não é isso? 0,9% é 0,9 em 100. Sim. Mas é 0,9 o quê em 100 o quê, né? É 0,9, se é PV, né? É 0,9 gramas, 0,9 gramas para cada 100 100 ml. Grama, ml. Entendeu? Uhum. No caso lá da água sanitária, só voltando bem atrás aqui, ó, a água sanitária, ela descreve no rótulo aqui, bem pequenininho, 2 a 2,5% PP. PP. Embaixo aqui, ó, bem aqui embaixo tem P barra P. Tá circulado aqui em vermelho que eu coloquei. O que significa 2% PP, né? 2% PP. Vamos voltar aqui. 2% P barra P significa que eu tenho 2 em 100. Né? Eu tenho 2 o quê? P barra P. Eu tenho 2 gramas para cada 100 gramas da solução. Então, note que eu fiz aqui coloquei algumas unidades percentuais um pouco diferentes, né? Seria VV, PP e PV, tá? São formas diferentes. Aqui tem um caso, ó, do soro fisiológico, que eu falei com vocês, ó. 0,9%. Aqui ele está usando 0,9% PP, mas o certo é PV, tá? Ó, o que seria 0,9% PP? Desculpa. Corona. Olha só. Eu tenho... Vou mudar aqui a cor da caneta, porque aqui tá tudo branco. Eu tenho em 100 gramas da solução do soro fisiológico, né? 100 gramas o total, eu tenho 0,9 gramas de cloreto de sódio, né? Ou a mesma... aqui, na verdade, está diferente aqui, né? Então, isso aqui não tem nenhuma relação com isso aqui, ó. Esquece isso, tá? 0,9 gramas de cloreto de sódio em 100 gramas de solução. Ah, professor, e se eu tiver não 100 gramas de solução, se eu tiver 1000 gramas de solução? É só fazer aqui uma proporção, né? Se 100 eu tenho 0,9, em 1000 eu tenho 10 vezes mais, que é 9, né?
Então, numa solução, né, numa unidade de concentração, não importa a quantidade que você pegue, né? A proporção sempre vai se manter, né? Sempre vai se manter. A gente sempre pode usar uma regra de 3 aqui nesse caso. Então, olha só. Quantos gramas, o problema aqui, né? Quantos gramas de água são necessários para preparar uma solução 20% em peso, usando 80 gramas de soluto, né? Então, aqui ele está falando, ó, quantos gramas de água eu preciso usar para preparar uma solução a 20% em peso, ou seja, PP, 20% em peso, usando 80 gramas de soluto. Bom, vamos usar essa informação aqui, ó. O que seria 20% PP, né? 20% PP significa que para cada 100 gramas da solução, ou seja, 100 gramas do todo, eu tenho o quê? 20 gramas do soluto. Ok? Eu estou usando a unidade de concentração aqui, ó, tá? Cada 100 gramas de solução, eu tenho 20 gramas de soluto, né? Para preparar 80 gramas de soluto, preciso de quantos gramas de solução? X. Então, X vai dar igual a 80 vezes 100 dividido por 20. Ou, cortando zeros aqui, né? 8 vezes 100, que vai dar 800, dividido por 2, que vai dar 400 gramas. Ô, Fabielle, depois você explica essa, tipo PP, PV e o VV, acho que é, não sei não. Direito, porque eu não entendi a diferença entre eles, depois de terminar essa. Explico sim, tá. Então, ele quer saber quantos gramas de água são necessários. Olha, presta atenção nesse problema aqui, tá, pessoal? Presta muita atenção. Eu estou usando a unidade de concentração que ele deu, que é 20% em peso, né? Ou seja, 20% PP. Aí, o que eu escrevi aqui embaixo? Eu escrevi que para cada 100 gramas de solução, ó, 20% significa 20 em 100, né? A cada 100 gramas de solução, eu tenho 20 gramas de soluto. Como ele quer aqui, ó, preparar uma solução usando 80 gramas de soluto, 80 gramas de soluto, X eu achei 400, vai estar para marcar aqui na letra A, ó. Só que está errado isso. Por que está errado? Onde está o erro aí? Fala para mim. Alguém sabe? Tempo. Tá querendo solvente? Oi? Tá querendo a água, solvente. Isso, perfeito. Ele não quer aqui. O que eu calculei X aqui? Ó? Tem que prestar muita atenção. A pegadinha de questão, ó. Coloca logo na letra A para você marcar, né? O que você calculou aqui, ó? X gramas de quê? De solução. Solução é o quê? Solução é soluto mais solvente, né? Ele quer saber quantos gramas de água. A água é o solvente. Se ele vai usar 80 gramas de soluto, ó, 80 gramas de soluto, o que sobrar, né? O que resta é dissolvente. Quanto que resta para chegar em 400? 320. 320 é alternativa à letra D e não letra A. Ok? Entenderam aí? Se ele perguntasse quantos gramas de solução, aí tudo bem, seria 400. Mas não é essa a pergunta dele. A pergunta dele, quantos gramas de água? E água é o solvente do meu problema. Tá? Então eu tenho que subtrair aqui dos 480 gramas de soluto. Tudo bem? Perguntas? Tudo bem, não entendi nada, não. Vamos lá, garotinha, vamos lá. Voltando, vou apagar tudo. Interpretação de texto, hein? Eu preciso que vocês interpretem o texto. Apagando tudo e começando de novo. Vamos lá. O problema diz o seguinte, ó. Ele pergunta, quantos gramas de água são necessários para preparar
uma solução 20%, para preparar uma solução a 20% em peso, usando 80 gramas de soluto. 80 gramas de soluto. Então, nós vamos usar primeiro essa informação aqui, ó. O que é 20%? 20% significa que em 100 eu tenho 20. Em 100 o quê? Como eu estou falando de uma solução, em 100 gramas, em peso, ó, 100 gramas de solução, eu tenho 20. Eu tenho 20 o quê? 20 gramas do soluto. Do soluto. Então, vamos fazer essa regrinha de 3, ó. 100 gramas de solução, eu tenho que ter 20 gramas do soluto. Mas ele não vai preparar uma solução com 20 gramas de soluto. Ele vai preparar uma solução com 80 gramas de soluto. Então, 80 gramas eu coloco embaixo. Ó, 80 gramas de soluto vai dar X gramas de solução. Resolvendo isso, X vai ser igual a 400 gramas de solução. Como eu disse, teria que a letra A para marcar. Mas está errado isso. Por quê? A pergunta dele é: quantos gramas de água? Quantos gramas de água? E água é o meu solvente. Se ele já está usando 80 gramas de soluto, o restante para preparar a solução é de solvente. Então, ó, 400 é tudo, é o total. E 80 é só de solvente. Certo? Se eu fizer uma subtração aqui, ó, eu vou achar o quê? Aqui não é solvente não, aqui é soluto, né? 80 é de soluto. Soluto. Se eu tirar 80 aqui do total, eu vou descobrir o quanto de água eu usei. Quanto de água que eu usei? 320. É 400 menos 80. Então, 320 gramas de água. 320 gramas de água mais 80 gramas de soluto vai dar 400 gramas de solução, que é o total. Lembra que uma solução ela é preparada a partir de soluto e solvente. Soluto mais solvente me dá o total da minha solução. Certo? Então, a alternativa seria não letra A, e sim letra D, porque a pergunta dele é muito clara. Quantos gramas de água? Não é quantos gramas total. Se fosse quantos gramas total, tudo bem. Seria a letra A. Mas quantos gramas de água sozinha, seria 320. Então, esse cara preparou uma solução colocando 80 gramas de soluto e completando com 320 gramas de água. Show? Larissa, a sua dúvida é? Fala para mim aí. Isso aí que você colocou, VV, PP, PV, a diferença entre eles, como que eu vou compreender isso quando tiver também em... O problema tem que te dar isso. Tá, mas... Tá, fala, pode falar. Não, eu ia falar só para você explicar, diferenciar eles. Então, todos são em percentual, né? São 3 formas diferentes de expressar aqui o percentual. Só que isso é uma questão de prática, por exemplo, uma questão cotidiana. Por exemplo, não faz sentido você expressar uma solução de cloreto de sódio em água, VV. Por que não faz sentido? Porque o cloreto de sódio à temperatura ambiente, o cloreto de sódio, sal de cozinha, é o quê? É sólido, não é isso? Não é líquido. Então, não faz sentido você expressar VV para isso. O que faz mais sentido é você expressar P barra P ou P barra V. Por quê? Porque o cloreto de sódio é sólido. Então, a gente descreve na forma de peso, né? Mas vamos lá, vamos repetir vou insistir aqui no que eu falei. Esse percentual pode ser percentual volume do soluto por volume da solução, volume do soluto por volume da solução. Pode ser percentual peso do soluto. Quando eu falo peso, grama, tá? Grama.
peso do soluto por volume da solução. Aqui volume, né, ml, por exemplo. Ou pode ser percentual peso do soluto barra peso da solução. Né? Essa é a diferença. Note que aqui, ó, na primeira parte da relação, ó, é sempre do soluto. Ó, soluto, soluto, soluto. E a segunda parte seria sempre solução, solução, solução. Ou seja, soluto pelo todo, né? Só que Mas, isso... por exemplo, esse peso por peso. Quando eu penso em peso, eu vou pensar mais em grama. Grama. Se ele colocar esse peso e peso e me dar, claro, né, me dar uma coisa para eu, um solvente, né? Um solvente com um sólido, vamos colocar, né? Um cloreto sólido. Uhum. Aí, como que eu vou, tipo, peso com peso? Eu só penso em gramas, eu não penso em água em grama, eu penso geralmente em ml, em litros. Eu vou ter que transformar isso? Sim, a sua pergunta é boa. A gente vai fazer fazer um exercício daqui a pouquinho sobre essa transformação, né? Vamos supor que eu tenho aqui um exemplo de uma solução 10% VV. 10% VV. O que é 10% VV? 10% VV seria, né, usando aqui o percentual, né, a unidade, seria em 100, eu tenho 10, não é isso? 100 o quê? Como é VV, ó, eu tenho 100 em 100 ml da solução, eu tenho 10 ml do soluto. Mas vamos supor que eu queira expressar esse 10% não em VV, eu queira expressar PV, por exemplo. Será que é a mesma coisa? Será que são iguais essas unidades? Não, não são iguais. Por quê? Não necessariamente. Porque ml de um soluto nem sempre vai ser gramas do soluto. Por que nem sempre vai ser? Porque eles têm densidades diferentes, né? Como é que eu transformo grama em ml, ml em grama? Eu tenho que usar a densidade. Só é possível transformar a percentual volume em percentual, por exemplo, peso-volume, se eu conhecer a densidade do soluto, né? Isso tem que ser informado. O que eu quero dizer é que 10% VV não necessariamente vai ser 10% PV, porque isso vai depender muito da densidade do material. Fui claro ou confundi mais? Sim, entendi. Eu vou dar um exemplo disso aí, Larissa, com o álcool 70, que é o álcool que a gente está trabalhando aqui, o álcool que a gente está usando todo dia, né? Pode falar. Mas assim, eu só teria que fazer isso se o problema me desse densidade, né? Eu não teria que procurar a densidade. Não, claro que, lógico, o problema tem que te dar densidade. Densidade, você não tem como lembrar, decorar a densidade de 1 milhão de substâncias diferentes. Impossível, né? Impossível. Primeiro, o problema tem que te falar percentagem em que relação. Primeiro, em qual dessas 3 relações está sendo dada. Segundo, se ele quer que você coloque um percentual VV, por exemplo, em PV, ele tem que te dar a densidade. Não adianta, senão você não sai do lugar. Eu vou colocar isso na forma de exercício, que talvez fique mais fácil, tá? Para entender. Tá, vamos fazer um exercício mais fácil aqui, depois a gente vai para esse problema com a densidade aí. Tem-se um frasco de soro glicosado. Soro glicosado a 5%. É uma solução de 5% em massa aqui, ó. Tá vendo, ó? Ele fala, ó, em massa. Quando ele fala em massa, é pp. De glicose. Então, vejam só, o que significa 5% em massa? pp, né? É 5 em 100. 5% em massa, pp, ó, significa 5 gramas do soluto. Qual é o soluto em questão? 5 gramas de glicose para cada 100. 100 o quê?
100 gramas da solução. Ok? Isso é 5%, né? 5% em massa. É 5 gramas de glicose em 100 gramas de solução. Ele quer saber, para preparar 1 quilo do soro, quantos gramas de glicose ele vai ter que usar? Uma regra de 3, né? Olha, se 5 gramas de glicose está em 100 gramas de solução, para preparar 1 quilo do soro, ou seja, 1000 gramas do soro, que é a solução, ele vai precisar de quantos gramas de glicose? X, né? Ou seja, 10 vezes mais, que vai dar 50, X igual a 50, né? Gramas de glicose, portanto, letra D. Beleza? E o soluto, ele não entra aí, não tem nada a ver, né? Tipo assim, aqui nesse problema, o soluto não faz muita diferença. Não, porque ele... Não entendi a pergunta, mas assim, aqui ele deu... O soro é a solução. Soro é a solução, isso. E glicose é o soluto. Aham. Gente, eu falei errado. Tá. Não, o problema é que ele não pediu. Se ele tivesse pedido aqui, se o problema pedisse, por exemplo, eu descobri que eu preciso de 50 gramas de glicose para preparar 1 quilo. Para preparar 1 quilo. Para preparar 1000 gramas. Se ele perguntasse quantos de água, então, eu preciso? Eu preciso de 950 de água, não é isso? Porque 950 mais 50 dá 1000. Né? Mas não é isso que ele pediu. Né? Ele pediu quantos gramas, a gente tem que ficar ligado na pergunta, né? Quantos gramas de glicose, ou seja, do soluto, devem ser dissolvidos em água. Entendi. Entendeu? Tem que prestar atenção no português aí. Lembra que o português é a chave, né, dos problemas. Então vamos lá. Vamos falar aqui desse tópico aqui super interessante, que eu tenho certeza, isso vai ser questão do Enem, ou desse ano ou do ano que vem, tá? Vai ser, para mim, é mais do que certo. Do álcool a 70, né? O álcool a 70, que é o álcool que a gente está tomando banho com ele, praticamente. Né? O que seria um álcool a 70, né? Primeira coisa que a gente tem que diferenciar são os 2 tipos de unidades de concentração, né? Que é o PP, o percentual PP e o percentual VV. Percentual PP seria gramas do soluto para cada 100 gramas da solução. E o percentual VV seria ml do soluto para cada 100 ml da solução. E existe para o álcool, no caso do álcool específico, 2 formas, né, de representar isso, que é PP ou PV. Quando é PP, eles chamam isso de grau INPM. Grau INPM. Quando eles falam VV, é grau GL, chamado grau Gay-Lussac. Gay-Lussac. Sem bullying, sem piadinha, hein? Gay-Lussac é o nome de um francês. Gay-Lussac. Então, quando é expresso aqui, quando você pega um álcool aí de farmácia, no supermercado, e tá assim, ó, 96 graus GL. O que significa 96 graus GL? Significa volume, né? Grau GL seria 96 ml para cada 100 ml de solução. Certo? E quando está escrito INPM seria peso. O álcool a 70 nada mais é que o álcool 70 INPM. Isso aqui é o álcool a 70, que é o álcool bactericida, o álcool que mata bactérias e vírus, né? Que tem capacidade de matar bactérias e vírus. E o que é 70 graus INPM? 70 graus de INPM é o peso. Né? O que é um álcool a 70, então, resumo da história? Álcool a 70, que muita gente faz errado isso,
faz o álcool a 70 volume, e está errado. O álcool 70, na verdade, é peso. Seria 70 gramas de álcool para cada 100 gramas de solução. Pessoal, mas tem diferença volume, peso? Claro que tem. Tem por quê? Porque, como a gente disse, essas duas coisas são diferentes. Porque depende da densidade do material, né? Bom, e aí, como forma de ficar mais claro esse problema para vocês, quanto representa um álcool 70 graus INPM em gramas, em grau GL, né? Será que o grau 70 INPM vai ser também 70 GL, né? Grau Gay-Lussac, né? Será que vai ser a mesma coisa? Acho que não, né? Aí só de curiosidade, né, pessoal? Esse 70 INPM é mais usado para esse álcool bactericida. Mas, por exemplo, se você pega uma garrafa de uísque, uma garrafa de bebida alcoólica, uma garrafa de vodka, vai estar lá sempre, na maioria das vezes, vai estar expresso assim, ó, grau GL, né? O que significa uma vodka, uma Ciroc lá, né? Uma Ciroc, uma Green Goose, né? Aquelas vodkas boas, né? O que é uma vodka 40 graus GL, né? O que é uma vodka 40 graus GL? Significa grau GL é a mesma coisa que volume, né? Significa que uma vodka 40 graus GL significa que a cada 100 ml, como é volume, né? A cada 100 ml da bebida, da vodka, né? A cada 100 ml da vodka, eu tenho 40, ó, grau 40 ml de álcool. Dá para acender quase uma churrasqueira com isso, né? 40 ml de álcool, né? Mas eu tô falando o quê? Volume, ó. Volume. As bebidas alcoólicas geralmente são expressas volume, tá? V/V. O álcool em gel, o álcool a 70 é diferente. Então vamos lá. Como é que eu consigo, então, mudar 70 aqui, ó, 70 graus INPM, que é peso, para volume, né? Então vamos lá. Primeira coisa, então, o que seria, para início de conversa, o que seria 70 graus INPM? A gente já viu que é a mesma coisa que peso. Significa que para cada 100 de álcool, eu tenho 70 do etanol. Eu tenho 70 de etanol. Cada 100 da solução, 100 o quê? Né? 100 gramas, porque é peso, eu tenho 70 gramas de álcool. Né? Soluto, nesse caso. Eu preciso expressar essa mesma coisa agora, essa relação aqui, ó. Eu preciso expressar, mudar essas unidades, grama para ml, né? E grama de álcool para ml. Beleza? E como é que eu vou fazer isso, né? Primeira coisa, para transformar aqui, ó, gramas do soluto para ml do soluto, eu tenho que usar o quê? Eu tenho que usar a densidade. Né? Eu tenho que usar a densidade. Porque a gente sabe que para transformar aqui, ó, essa unidade de gramas para centímetro cúbico por ml de uma substância, a única forma de fazer isso é conhecendo a densidade. E está aqui a densidade do etanol, ó, 0,8 gramas por ml. Né? Então a gente sabe que densidade é massa pelo volume. Massa dividido pelo volume. Quanto que é a densidade do álcool? A densidade do álcool é 0,8. Qual é a massa de álcool aqui que eu estou supondo, né, na relação? 70 gramas. Qual é o volume? O volume eu vou descobrir.
né? Vou descobrir esse volume. Deixa eu colocar mais um slide aqui, porque vai faltar espaço. Então vejam, convertendo aqui, convertendo aqui, ó, a massa de 70 gramas para volume, daria quantos ml, então, né? Daria quantos? 70 gramas de álcool equivale a quantos ml? Calculando aí, vou mudar aqui a cor aqui do meu lápis, ficaria, passando aqui, né, ó, 0,8 para baixo e volume para cima, ficaria 70 dividido por 0,8. 70 dividido por 0,8 dá 87,5. Então, o volume dá 87,5 ml, que é a mesma coisa que 70 gramas de álcool. Então, mudou a história. Ó. Mudou a história por quê? Porque eu não tenho 70 gramas de álcool agora em 100 gramas de solução. Eu tenho 87,5 ml de álcool em 100 gramas de solução. Tá? 100 gramas de solução. Para calcular isso volume, que é o que ele quer, V barra V, eu tenho que transformar aqui gramas de solução para volume de solução. Né? Eu também precisaria aqui, ó, da densidade da minha solução. Para ficar mais fácil o nosso raciocínio, eu vou considerar essa densidade igual a 1 grama por ml. Né? Ou seja, em outras palavras, 100 gramas de solução é a mesma coisa que 100 ml. Tá? 100 ml. Convertendo aqui. Repetindo, ó, eu tenho 87,5 ml de álcool em 100 ml de solução. Isso em percentagem dá quantos? 87,5 em 100 é a mesma coisa que 87,5% volume. Que é diferente, né? De onde que veio esse 87 aqui, né, pessoal? Veio dessa conversão que a gente fez. 70 gramas, convertendo para ml, eu achei 87,5, que é diferente de 70% peso. Sendo que isso aqui, ó, é grau GL, isso aqui é grau INPM. Notaram a diferença? Olha só, quando eu expresso volume, deu um valor. Quando eu expresso peso, deu outro valor. Né? O que eu quero dizer é que nem sempre o percentual volume, vai ser igual ao percentual peso. Isso vai depender da densidade. Tá? Vai depender da densidade. Tudo bem? Perguntas? Isso foi para mostrar para vocês que um álcool a 70 também é um álcool 87,5. Depende do que eu estou falando. Um álcool a 70 é 70 o quê? Peso. Um álcool a 70 é 87,5 volume. Então eu preciso, quando o cara pergunta, 70% o quê? Peso. É 87,5 o quê? Volume. Então tem diferença na unidade, tá? Sendo que os dois são em percentagem. Tudo bem? Bom, vamos lá. Ver se tem alguma coisa aqui relacionada a isso, tá? Deixa eu ver aqui. A Donias fez uma pergunta. Fala, Donias. Qual é a pergunta que eu não estou acompanhando? Pode repetir aí? Mas 87,5 não é o peso do álcool, então o peso total da mistura mudaria. Não, 87,5 não é o peso do álcool. 87,5 é o volume do álcool. É o volume do álcool. O peso do álcool é 70.
é 70 em 100, 70 o quê? Gramas e gramas. Ou 87,5 ml em 100 ml. Ah, por que deu essa diferença de 70 para 87? Por conta da densidade do álcool, né? A densidade do álcool não é 1. Porque se fosse 1 a densidade do álcool, aí daria a mesma resposta, né? Porque se a densidade do álcool fosse 1 aqui, 70 gramas, não seria 87, seria 70 também. Aí continuaria sendo 70% volume. Mas como a densidade do álcool não é 1 grama por ml, a densidade do álcool aqui, ó, é 0,8 gramas por ml, teve essa diferença, né? Ou seja, volume e massa são coisas diferentes, né? Pode falar. Fabielle, o que eu quero dizer é o seguinte, você tinha ali 70 gramas de álcool em 100 gramas de solução. Aí você calculou através da densidade e achou 87,5 ml de álcool. Em graus GL seria uma porcentagem de álcool, um volume de álcool, para 100 ml de uma solução. Só que se você mudou a quantidade de álcool, no caso 87,5 ml, o volume total da solução não seria mais 100 ml. Perfeito, já entendi. Agora está claríssimo, aí eu entendi perfeitamente sua pergunta. O que você, Adonis, está dizendo é o seguinte, que esses 100 gramas de solução aqui, na verdade, não vai ser mais 100 gramas. Esses 100 gramas também vai mudar, porque quando eu converto isso para ml, eu teria que ter a densidade da solução. Perfeito a sua análise. Só que o que acontece? Para facilitar o nosso raciocínio, para não ficar um raciocínio aqui, para não ficar calculando de novo essa densidade, mas você está certo. O rigor, né, deveria ser, olha, o que o Adonis está querendo dizer aqui? Ó, 100 gramas de solução, vou ver se eu acho mais um slide para calcular aqui. Aqui, posso calcular nesse. 100 gramas de solução, então eu teria 70 gramas de álcool, que deu convertido 87,5 ml de álcool. E teria o complemento de água, que seria 30 gramas de água. Que convertido a sua densidade vai dar quantos? 30, como a densidade da água é 1, é 30 ml de água. Então o volume total vai ser, eu vou ter 87,5 ml de álcool, Adonias, em não 100 ml de água, eu vou ter em 117, né? Porque se eu somar os dois aqui, ó, 117,5 ml da solução. Perfeita a sua análise, perfeita. Na verdade, o que eu fiz aqui foi uma simplificação para facilitar o problema. Então, vai ser um pouco diferente de 100%. Então, 87,5 ml de álcool não está em 100 ml de solução, está em 117,5 ml de solução. Mas agora complicou, né? Em 100 ml, X vai dar igual a 100 vezes 87,5 dividido por 117,5. Isso vai dar, então, aproximadamente 74,5% V/V. Adonias, está perfeito, cara, a sua análise, está perfeito. Era isso que você queria saber? Era isso a sua dúvida? Sim, era essa, porque no slide anterior você tinha colocado que seria também 87,5 graus de L. Aí eu não entendi, mas valeu aí. Isso. A rigor, o que eu fiz? Eu converti a densidade do soluto e também calculei a densidade da solução, ó. Não é 100 ml, é 117,5 ml, né? E convertendo as duas coisas, não vai dar 87,5, vai dar 74,5. Isso aqui seria o quê?
a rigor, né? O que eu fiz aqui em cima antes foi um cálculo aproximado, tá? Porque aqui eu considerei que 100 gramas de solução é a mesma coisa que 100 ml de solução, mas não é. São coisas diferentes, né? E aí o certo seria isso que a Adonias aí me alertou e eu fiz aqui, ó. 100 gramas de solução equivale a 117,5 ml de solução. De novo, insisto, isso só é possível converter peso-peso para volume-volume se o problema te der as densidades. Ou seja, der a densidade do soluto e te der a densidade da solução, tá bom? Não é possível calcular sem te dar a densidade. E o que tá certo, então, é o que você fez no final. Obviamente. Sim, sim. É porque Nossa, confundiu, hein? Que legal, hein? Não é o que Confundiu tá sim, errado. cabelo. Meu Deus do céu. Isso aqui não está errado. É porque eu fiz aqui, ó. Falei, ó, considere a densidade da solução como sendo 1 grama por ml. Né? Tá aí, bom. Aí se considerando fosse... 1 grama por ml, se ele falasse, considere a densidade da solução em grama por ml, isso aqui estaria certo. Né? Mas como a Adonias me alertou, a densidade da solução não é 1 grama por ml. A densidade da solução Então é você diferente. errou. Sim, errei. E se fosse objetiva? Você tá falando que as duas estão certas, qual que estaria certa? Não é que as duas estão certas, porque eu fiz uma consideração aqui, ó. Eu fiz essa consideração da densidade 1 grama por ml. Mas na prática, o que eu quero dizer? Na prática, no dia a dia, não é 1 grama por ml. O problema iria te dar essa densidade, tá? O problema iria te dar essa densidade. É isso. O que eu quero dizer, as duas formas são formas corretas de fazer, certo? O que está diferente aqui, para o que o Adonias me falou, é que aqui eu considerei a densidade de 1 grama por ml. Vamos supor que o problema tivesse me dado, ó, o problema lá no final do texto disse, ó, considere a densidade da solução como sendo 1 grama por ml. Aí isso, tudo que eu fiz aqui antes estaria certo e daria 87,5, tá? Mas considerando que a densidade não é 1 grama por ml da solução, a resposta certa seria essa, tá? São só formas diferentes. Uma considerando a densidade de 1 grama por ml, uma considerando a densidade da solução diferente de 1 grama por ml. O problema, nos dois casos, o problema teria que te dar. Vamos começar a contestar nas respostas também. O professor fez de um jeito, mas a nossa contestação é diferente, ué. Cada um resolve de um jeito. Quero ver se vai estar errado. Fala que eu aprendi com você. Mas se o problema te der a densidade da solução, não tem jeito. Aí você vai ter que calcular com base na densidade da solução. Bom, vamos lá. Deixa eu ver que horas são aqui. Faltam 17 minutos. Eu vou só começar a falar aqui da outra unidade de concentração, que é a concentração molar, ou molaridade. Molaridade, ou concentração molar. A gente representa por essa letra M aqui, ó, tá? A concentração molar é bem facinha, né? É bem parecida com a concentração lá que a gente trabalhou lá, a concentração comum, no início da aula de hoje, né? A concentração molar, a fórmula molaridade é número de mols do soluto dividido pelo volume da solução. É quantos mols de soluto eu tenho para cada litro de solução, por exemplo. Isso é chamado de molaridade. A unidade aqui, ó, é mol barra litro, tá? Mol por litro. Essa é disparado a forma de unidade de concentração mais utilizada no meio científico, tá? No meio acadêmico. Se você pega um artigo, se você pega um trabalho, né, de algum cientista, de algum, né, um cara que fez um experimento e tal, essa é a forma mais utilizada nos artigos científicos, tá? Também a mesma coisa que mol vezes litro a menos 1, né? Se litro tá barra litro, né, passando litro para cima, mol por litro a menos 1, tá bom? Então, por exemplo, aqui, ó,
Como é que eu calculo? Aqui, ó. Eu tenho um soro fisiológico que contém 0,9 gramas de cloreto de sódio a cada 100 ml de solução. Ele pergunta, qual é a concentração do soro fisiológico expressa em mols por litro? Ele quer que a gente mostre essa concentração não em gramas por litro mais, e sim em mols por litro. E ele disse, então, que eu tenho que tem 0,9 gramas do cloreto de sódio, que é o meu soluto, para cada 100 ml de solução. E ele quer que a gente mostre isso na unidade de mol barra litro, né? Bom, para transformar em mol por litro, o que eu preciso fazer, né? Aqui está em gramas, eu preciso transformar gramas para mol. E como é que eu transformo grama para mol? Eu preciso usar o quê? A massa molar, né? Qual é a massa molar do cloreto de sódio? Ele deu aqui, ó, tabela periódica, 58,5. Ou seja, 1 mol de cloreto de sódio pesa 58,5 gramas. Mas ele preparou uma solução com quantos gramas? 0,9 gramas. 0,9 gramas, X. X vai dar, então, 0,9 dividido por 58,5, que vai dar X igual a 0,0153 unidade aqui, ó, mol. E ele vai preparar, colocar essa quantidade de mols aqui, ó, de cloreto de sódio, que veio lá do 0,9 gramas de cloreto de sódio, ele vai colocar em que volume, né, de solução? 100 ml de solução, né? 100 ml. Então a concentração vai ser o quê? Quantidade de mols por litro, né? Ou seja, 0,053 mols do cloreto de sódio está em que volume de solução? Ó, está em 100 ml, que é 0,1 litro de solução. Para eu saber em mol por litro, quantos mols em 1 litro, ó, o que eu vou fazer? Em 1 litro de solução, eu vou ter Y. Y vai ser igual a, só multiplicando aqui, né? Vai ficar, ou só dividindo, né, por 0,1, vai dar Y igual a 0,153 mol barra litro. Ah, professor, não quero usar a regra de 3, quero usar a fórmula, né? Como é que eu usaria a fórmula aqui nesse caso? Ó, como é que eu usaria essa fórmula aqui, ó? Mol pelo volume. Então, a molaridade daquele exemplo ficaria quantos? Qual é o número de mols? O número de mols é... A gente descobriu aqui, ó. O número de mols é 0,0153. Então, 0,0153 mol dividido pelo volume da solução, que é 100 ml, né? Ou 0,1 litros. Mesma resposta, né? Usando a fórmula vai dar igual a 0,153 mol em cima, litro embaixo. Mol por litro. Para quem gosta de usar a fórmula, tá aí. Mesma coisa. Só você pegar o número de mols e dividir pelo volume, né? Resposta, então... Alternativa, letra 0,0153, né? Ele arredondou aqui 15,4. Alternativa aqui, ó, letra D de dado. Ok? Letra D. Perguntas? Então, com base aqui na massa, ó, eu calculei o número de mols, usando a massa molar, e depois dividi pelo volume para achar mol por litro, tá? 0,154. Show de bola aí? Último aqui para a gente terminar a aula de hoje. Para a gente terminar. O comprimido de um medicamento possui 200 miligramas de ácido ascórbico, né? Ácido ascórbico, famosa vitamina C. O indivíduo dissolveu o comprimido em 200 ml de água. O pessoal está usando muito isso agora, né? Vitamina C, para aumentar a imunidade. Um indivíduo dissolveu o comprimido de 200 miligramas de vitamina C em 200 ml de água. Pode falar aí, quem abriu o microfone. Alguém? 200 miligramas de ácido ascórbico em 200 ml de água.
Aí ele está falando aqui um monte de coisa, blá, 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 considerando que após a dissolução do comprimido não ocorreu mudança de volume, ou seja, o volume total não foi afetado quando você colocou o comprimido dentro do copo para efervescer, né, e tal. Qual a alternativa que indica corretamente a concentração do ácido ascórbico da vitamina C na solução aqui, ó, tudo em milimol por litro, né? Milimol é milha 10 a menos 3. Como é que eu calculo a concentração molar, né? É o número de mols pelo volume. Número de mols pelo volume. Então a concentração molar vai ser número de mols aqui. Como é que eu calculo o número de mols do ácido ascórbico? Ele deu que é 600 miligramas. 600 miligramas é 0,6 gramas, que está em 200 ml de água. Ou seja, isso vai dar, completando aí, vai dar 0,2 litros de solução. É isso? E ele deu que a fórmula molecular do ácido ascórbico está aqui, ó. C6H8O6. C6H8O6. Como é que eu converto isso para achar... Como é que eu acho aqui, a partir de 0,6 gramas, eu acho o número de mols? Tem que achar a massa molar. Carbono é 12, hidrogênio é 1, oxigênio é 16. Isso vai dar uma massa molar de quantos, né? Ficaria 6 vezes 12, que é 72. 6 vezes 16, que é 96. Mais 72, mais os 8 hidrogênios. Mais 8, isso vai dar 176 gramas por mol, que é a massa molar dele. Então, 1 mol da vitamina C pesa 176 gramas. O comprimido tem quantos gramas? 600 miligramas, ou seja, 0,6 gramas. X mols. Isso vai dar 0,6 dividido por 176, que vai dar, então, 0,003409 mols de vitamina C. Então, o comprimido tem essa quantidade de vitamina C, que vai ser usado para quantos? Para 0,2 litros. Então, a concentração molar vai ser número de mols dividido pelo volume, ou seja, 0,003409 mols, dividido pelo volume do copo com água lá, que é 0,2 litros. Eu vou achar a molaridade aqui, mols por litro. Dividido por 0,2, 0,017 aproximadamente mol por litro, tá? Ou seja, para cada litro de solução, eu tenho 0,017 mols de vitamina C. Alternativa, provavelmente vai estar aqui tudo em milimol, né? Ó, se você multiplica isso por 1000, você acha em milimols. Isso vai dar 17 milimols. Aqui, ó, letra D, ó. 17 milimols. Você divide isso por 1000, né? Porque está milha aqui, ó. 10 a menos 3. Vai dar 0,017, na verdade. Então, 0,017 mol por litro. Que é a mesma coisa que 17 milimols por litro. Ok? Então, o que eu fiz aqui de novo? Ó? Peguei esses 600 miligramas, converti 0,6. Desse 0,6, pela massa molar, eu achei o número de mols da vitamina C e comparei com os 200 ml de água, que corresponde a 0,2 litros. Achei o número de mols, dividi pelo volume, e encontrei a relação que é mol por litro. Tudo bem? Alternativa letra D aí. Uma pergunta? Se não tiver pergunta, vamos encerrar. Muito bem. Estamos aí avançando nas unidades de concentração. A gente, na semana que vem, a gente vai fazer mais alguns problemas sobre isso. E aí a gente vai falar sobre diluição e sobre misturas depois, para encerrar esse capítulo, tá? Então, nas próximas aulas aí, nas próximas 2 semanas, provavelmente a gente vai continuar com esse assunto de soluções e depois a gente já tem uma avaliação marcada, tá bom?
Alguma pergunta? Beleza, não havendo perguntas, vou encerrar aqui a gravação.